7 horas mais 35 minutos. Confira os destaques desta segunda-feira. E a quarentena no estado de São Paulo foi prorrogada e, surpreendido com a decisão do governador, o prefeito de São José dos Campos promete um novo recurso ao STF para tentar flexibilizar o isolamento em São José dos Campos. Ana Lúcia Ferreira, o seu destaque. Jacareí inicia a terceira etapa da campanha nacional de vacinação contra a gripe. E o destaque esportivo é seu, Douglas Araújo. Com 5 testes positivos, Doni, Liga Espanhola pretende voltar em junho. E mais, terremoto de magnitude 3.3 na escala Richter com epicentro no noroeste de Roma foi registrado nesta madrugada. Felizmente, sem vítimas, segundo as autoridades. E hoje nós vamos conversar com o vereador Arildo Batista, do PTB. Ele participa conosco a partir das 8h20. Esses destaques e muito mais você confere agora. A Rádio da Diocese abre espaço para a informação, as notícias da sua cidade, do país e do mundo. Começa agora, Jornal da Mensagem. 7 horas mais 37 minutos. Olá, muito bom dia. Está no ar mais uma edição do Jornal da Mensagem. Hoje, dia 11 de maio de 2020, uma segunda-feira. O jornalismo da Rádio Mensagem tem a coordenação de Donizete Eugênio, mesa de som de Robson Barros, bom dia Robinho, a editoria de esporte é de Douglas Araújo nesta segunda-feira, reportagens de Ana Lúcia Ferreira e a direção geral é do padre Carlos Eduardo de Quadro. Jornal da Mensagem. A apresentação, Donizete Eugênio. E você, ouvinte do Jornal da Mensagem, anote o nosso WhatsApp. 97411-0125, 97411-0125. E já vou liberar o WhatsApp para saber a tua opinião sobre o aumento, né, da nossa quarentena. Você é contra ou a favor aí prorrogar a quarentena no estado de São Paulo e por quê? O que você acha que deve ser feito? Flexibilizar o comércio? Hoje eu quero ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre a quarentena no estado de São Paulo e qual é a tua opinião em relação à quarentena. O nosso jornalismo está só começando e você também participando conosco. Previsão do tempo. E para começar a semana, vamos então com a previsão do tempo. Hoje nós teremos uma temperatura que deve chegar até 25 graus, segundo o CPTEC-INPE. Probabilidade de chuva é mínima, então nós não teremos chuva. Vamos entrar num período mais seco, então, portanto, muita água, muito líquido, muita hidratação para quem fica em casa, para quem já está um bom tempo em casa. E nada de queimada, hein? Aqui na nossa região, hein? Segundo o CPTEC, o dia já iniciou hoje com baixa temperatura e a gente já pôde perceber muita nebulosidade e muita neblina em alguns pontos aqui da nossa região, principalmente em áreas baixas. Durante a maior parte do dia, o sol vai predominar entre poucas nuvens e as máximas terão pequena elevação. Estradas. 7 horas mais 39 minutos. Vamos então atualizar informações das estradas nesta segunda-feira. Será que teve um aumento, o fluxo de veículos nas estradas por conta aí da volta, né, do rodízio na capital paulista? Ana Lúcia Ferreira, bom dia. Sim, Doni, bom dia para você, bom dia para todo mundo que começa a semana aqui na Rádio Mensagem. A gente dá aquela espiadinha, né, nas rodovias aqui da região para saber se está tudo bem. A princípio, o motorista faz aí um bom caminho na rodovia Presidente Dutra neste momento. Lembrando, como você bem disse, né, que a partir de agora nós teremos a volta do rodízio na capital paulista, algo que estava suspenso desde o início aí da restrição de circulação, do isolamento social. Foi uma medida tomada pelo prefeito de São Paulo, Bruno Covas, para tentar minimizar a presença nas ruas da capital paulista depois de uma ação que não deu lá muito certo na última semana, uma ação de bloqueio de algumas das principais vias da capital, mas que prejudicou muitos profissionais de saúde que precisavam passar por ali e ficaram parados no trânsito. A melhor alternativa, segundo ele, até agora, é voltar o rodízio na capital paulista. E também falando de movimentação, Doni, neste domingo do Dia das Mães, e também no sábado, a movimentação foi intensa aqui na região, viu, Doni?
muita gente circulando por vários motivos inclusive ligados à questão do Dia das Mães, para comprar presente, para passar no shopping, no drive-thru. Os shoppings aqui da região fizeram aquele esquema de drive-thru, o pessoal passava pelo estacionamento e pegava lá o presente que já tinha pedido pelo WhatsApp, já tinha encomendado, e aí levou o presente para a mãe também. Teve muita gente que almoçou com a mãe também no domingo, o que causa, claro, preocupação às autoridades de saúde, uma vez que o vírus tem circulação comunitária. Falando também do que foi notícia nas estradas aí nesse último final de semana, Doni, nós infelizmente tivemos um acidente grave. Um adolescente de apenas 16 anos morreu e outras 3 pessoas ficaram feridas após o carro em que eles estavam cair em uma ribanceira ainda na manhã deste domingo no bairro Piúva, em Ilhabela. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta de 5 horas da manhã, quando o motorista seguia sentido centro, perdeu o controle do veículo e caiu nessa ribanceira de cerca de 40 metros. Não houve informações sobre o que teria causado a perda de controle do carro. Neste momento, os motoristas têm um bom caminho, como eu disse, na rodovia Presidente Dutra e também nas demais rodovias que cortam a nossa região. Mercado financeiro. 7 horas mais 42 minutos. E o auxílio emergencial, hein? 2 semanas após o prazo original para início do pagamento, o governo federal ainda não tem nem data para liberar a segunda parcela do auxílio emergencial. Talvez até no finalzinho da tarde de hoje o governo federal deva dar aí um prazo para o início da segunda parcela dos R$600. Esporte. 7 horas mais 42 minutos. Vamos então com o Internacional hoje, abrindo a página esportiva na segunda-feira. O Douglas Araújo, que está conosco. Muito bom dia, Douglas. Bom dia, Doni. Bom dia, Ana Lúcia. Bom dia, Robinho. Bom dia a todos os amigos ouvintes do Jornal da Mensagem. Tudo tranquilo aí, Doni? Tá tudo tranquilo. Deixa eu já pegar na tua enquete aqui, Douglas. Antes de você entrar com a sua informação do esporte, você gostou de que o governo prorrogou aí a quarentena até o dia 31? Qual que é a tua opinião sobre isso, hein? Doni, a minha opinião é que o governo agiu certo. Só que eu tenho uma ressalva a ser feita, viu? Que para você estender uma coisa, ela tem que ter começado. Aqui no Jardim Santa Maria, a quarentena não começou, tá? Então essa é a questão. Se o governo estendesse, o pessoal respeitar a quarentena, dá certo, mas aqui o pessoal finge que tem quarentena, as autoridades fingem que não estão vendo e o negócio segue. Se você olhar aqui pelo meu portão agora na praça, o pessoal caminhando, não tem um com máscara. Então alguma coisa precisaria ser feita, mas a primeira coisa que precisa ser feita é a conscientização do munícipe, né, do cidadão de Jacareí. O bairro de Santa Maria é o que tem mais casos de Covid aqui em Jacareí. A última vez que eu vi tinha 7, mas o pessoal finge que não está acontecendo nada. Então, eu acho que a situação caminha para o lockdown, viu, Doni? Eu acho certo o governo estender, aumentar as medidas de restrição, porque só assim para a situação funcionar. A gente está vendo isso em outros países, né? No começo lá da pandemia, lá em março, a gente via as fotos assim da Itália, de Roma. O próprio Papa fez a Semana Santa sozinha, né? O pessoal aqui não se conscientizou disso ainda não, viu, Doni? É isso aí. Douglas, tem esporte? Tem esporte também, Doni. Tem esporte, ou o que começa a ser uma volta do esporte aí, né? Lá na Espanha, Doni, que é um dos países mais afetados aí por esse novo vírus. O que aconteceu? Para a volta, para começar a se imaginar a volta, fizeram teste em 35 mil jogadores da Espanha. E segundo o presidente da Federação, da La Liga, né, que eles chamam a primeira e a segunda divisão, só 5 testaram como positivos. Eles imaginavam aí que dos jogadores entre 25 e 30 seriam positivos. Foi uma boa notícia. Então eles esperam aí que o Campeonato Espanhol volte no dia 12 de junho. É uma expectativa. Ele fala que tudo é uma vontade deles, mas vai sempre depender de como vai caminhar essa doença. Se eu não me engano, o Barcelona e também o Real Madrid são favoráveis à volta, né?
Desculpa, Doni, falhou aqui. Se eu não estou enganado, o Real Madrid e o Barcelona querem a volta, né? Sim, eles querem a volta, eles querem que o campeonato acabe, e na mesma entrevista aí, o nome dele é Javier Tebas, viu, Doni? Ele disse que quando voltar serão 35 dias de futebol ininterrupto para acabar o que falta do campeonato espanhol, então seriam necessários 35 dias de futebol ininterrupto. É uma overdose, né? Não entendi. Vai uma overdose de futebol, uma overdose de futebol. Eu não sei como é que poderia ser feito isso aí não, Doni, mas é a ideia deles, né? E provavelmente sem a presença de público. Ô, Doni, uma outra questão aqui que levantaram aqui na internet, né? É sobre a continuidade do campeonato inglês. A Inglaterra é outro país aí bastante afetado pelo coronavírus, mas há uma preocupação de que se o campeonato inglês não acabar, os clubes têm que devolver, né? Os clubes da Premier League têm que devolver algo em torno de 1 bilhão de libras. Daria hoje, a grosso modo, aí, 7 bilhões de reais. Então, qual que é o medo disso aí em relação ao mundo esportivo, principalmente ao mundo futebolístico, né? É que a Inglaterra é uma grande compradora de jogadores. Se o clube tem que devolver dinheiro para emissora de televisão, internet e tudo mais, vai faltar dinheiro para pagar. Há um temor de um efeito cascata no futebol mundial, né? Parece que o Real Madrid já anunciou que está querendo cortar mais 30% dos salários, né? Acho que cerca de um mês atrás aí, reduziu os salários entre 10% e 20%, e agora quer reduzir em mais 30%. Então, a gente fica pensando aqui, né, que a Globo não pagou, que a Globo reduziu. Não é só o dinheiro da Globo, que a emissora oficial dos campeonatos aqui no Brasil. Então, o time que vendeu o jogador lá para a Liga Inglesa, para a Liga Espanhola, pode também não receber uma parcela gorda aí, viu, Doni? É o chamado efeito cascata, né? Exatamente, o efeito cascata, viu? Ô, Doni, me diz uma coisa, você está a par aí da alteração da FIFA aí para 5 substituições? Sim, acompanhei a possibilidade aí de 5 substituições. Aliás, para mim demorou, viu? Demorou esse tipo de atitude, viu, Douglas? Eu vou dizer por quê. Desde meus tempos idos, né, de jogador de futebol, eu não entendia por que você tinha que ter todo mundo no banco de reservas, sendo que apenas 3 substituições. Se você abre um leque para muito mais substituições, você consegue dar muito mais qualidade no jogo e você consegue fazer o seu elenco rodar com mais propriedade também. Não, isso aí eu também concordo. Eu acho que deveria ter mais substituições. E a gente pega o exemplo aí do futsal, né, Doni? Eu não entendo por quê, porque segundo eu estava lendo aí, me aprofundando, seria mais ou menos aquele esquema da Copa São Paulo, né? Você pode fazer 5, na Copa São Paulo você podia fazer 6 substituições, mas só podia parar o jogo 3 vezes, né? Então em cada parada do jogo você teria que trocar 2 jogadores. Então vai ser adotado coisa semelhante. Eu só não entendo por que você tem que ter um ritual, um cerimonial todo aí para fazer a substituição no futebol, né? O cara vai ser substituído, ele está lá na ponta direita, lá longe do banco. Aí vai ser substituído, aí ele vem devagarzinho pelo campo, faz a substituição que nem no futsal, entra um, sai outro. O pessoal não vai ter controle. Como é que no futebol de salão tem, no vôlei tem, não precisa ficar aquela parada, né? Então, são coisas assim que além das 5 substituições, poderiam ser pensadas. E também eu acho que o time que tiver um elenco realmente, né, vai saber usar mais. Não adianta eu ter um time titular bom e o banco de reserva só com perna de pau. Aí pode ter 5, 10 substituições que não vai adiantar, né, Doni? Com certeza. Você pega um elenco aí recheado como o do Flamengo, do Palmeiras, e não é culpa deles. Souberam contratar, beleza. Então fica aí também, né, se isso realmente vingar, se virar uma regra do futebol, que por enquanto é temporária, os clubes vão ter que pensar, além de contratar jogadores financeiramente viáveis, vão realmente pensar em compor elenco, viu, Doni? Nessa questão, não, eu vou chamar o cara para ser titular absoluto. Agora você tem que compor elenco, porque o técnico vai ter que saber
mexer no time. E eu acho que um técnico que sabe mexer no time durante a partida é o Vanderlei Luxemburgo, hein? Não, esse sempre soube. Aliás, imagine um time voltando para o segundo tempo com 5 substituições, hein? Você muda o jogo. Muda o jogo, você muda quase meio time, você muda o jogo, e ele é um dos caras aí que tem essa visão de jogo, viu, Dani? Com certeza. Ô Douglas, você volta daqui a pouco? Volto. A gente falou bastante de futebol internacional, a gente vai falar do futebol nacional, viu, Dani? Tem um busão aí, um ônibus partindo lá da Cidade do Galo, com jogadores importantes. O Grêmio Internacional querem voltar a treinar, mas o governo disse nananina não. Hoje não, né? Que nem o Kleber Machado, né? Hoje sim, hoje não. Então, lá no Rio Grande do Sul não está prevista a volta. E vamos falar também ao longo da programação, o Botafogo querendo contratar o Robin, viu, Doni? Não é o Robinho aí não, é o Robin, jogador holandês. É o holandês, o Robin, que só chuta de perna esquerda, né? O cara tá aposentado e o Botafogo quer contratar, né? Já não deu certo com o Tio Rei. Deixa eles, né? Então tá certo, então. Um abraço pra você, boa semana. E fique em casa, hein, Douglas? Eu tô em casa, Doni. Vamos curtir essa semana aí, esse solzinho. O Luiz fala que eu tomo sol na laje, né? Não tem jeito, tem que subir na laje lá pra pegar um solzinho de vez em quando, né? E larga o binóculo, hein? Não tô, é drone. eu pego o drone pra fiscalizar a praça aqui. Tá bom. Um abraço, boa semana, Douglas. Um abraço, Doni. O Douglas Araújo, ele que é o integrante da equipe do Panorama, eu hoje o editorialista do esporte aqui na nossa Rádio Mensagem. E olha, eu fiz a pergunta logo no início do programa, né? O que você achou do governo do estado prorrogar a quarentena até o dia 31? Qual que é a tua opinião? Já tem várias opiniões aqui sobre esse assunto. E a gente vai dar uma passada aqui para os nossos ouvintes que já tem a sua opinião formada em relação aí à quarentena que se estende no estado de São Paulo. Lembrando que o prefeito de São José dos Campos não gostou nada de prorrogar. O próprio prefeito de Jacareí também esperava que houvesse uma flexibilização também, a gente vai falar sobre isso, mas o nosso ouvinte aqui também tem prioridade, e a gente vai falar um pouquinho aqui nas notícias do WhatsApp da Rádio Mensagem, que é o 97411-0125. Primeiramente aqui a Ana da Silva, do Rio Comprido. Bom dia, Doni. Acho que o governador de São Paulo fez muito bem em prorrogar, mais uma vez, a quarentena, uma vez que a população não toma os devidos cuidados, e isso piorou a situação. Tá? É a opinião da Ana. A Gislaine também diz o seguinte: bom dia, eu acredito que nenhum governante vá prorrogar a quarentena sem ter dados precisos que o respaldem. O maior desafio desta quarentena seja exercer a coletividade. É um período sofrível, que não está fácil manter esta postura quanto à economia, manter o diálogo sempre para chegar a um possível acordo. Vi comentário de um economista renomado que no Brasil a indústria, dizendo aqui que no Brasil também a indústria tem problemas, a construção civil também apenas não estão trabalhando 100%, teríamos que ter aí um líder que agregasse os governadores e afins, mas só há divisão, diz aqui a Gislaine. Obrigado, é verdade, o país está dividido bastante, né, o Gislaine. A Vera Lúcia dos Santos, bom dia. A Vera Lúcia é do Veraneio Ijau, hein? Olha, está sem água desde ontem, só Jesus na causa para dar vitória pra gente aqui. Tá faltando água ali no Veraneio Ijau. Também aqui participando conosco, bom dia, Doni e ouvintes. Vamos começar mais uma semana, que Deus abençoe também. A Lucimara, ouvinte: eu sou contra, deveriam voltar ao trabalho com restrições, mas se precisar ser feito o adiamento ou a pandemia, vamos respeitar. Até agora não recebi os R$600, sempre diz que está em análise, está ficando aí complicado, pois tem muitas pessoas ainda que estão aguardando e ainda estão falando na segunda parcela. Sobre a questão aqui, verdade, tem muitas pessoas que não estão nem aí em relação à quarentena, estão agindo normalmente sem respeitar as restrições. Só Deus na causa para nos auxiliar também. Supermercados cheios, lotados, vai entender esse povo brasileiro, hein? Também aqui o José Carlos Dutra, do Jardim Primavera: isolamento já começou errado. Vocês já viram alguma coisa começar errado e no final dar certo? Olha, eu já vi o Carlos Dutra. Escola de samba, né? Escola de samba é assim, né? Você já foi numa concentração de escola de samba, você não entende nada. E quando você vai para a avenida, aquela coisa mais linda que tem, viu? Tô brincando, você tá correto, viu? Cada um
com sua desculpa na ponta da língua para não respeitar as normas, tá? E o José Carlos Dutra. Daqui a pouco eu dou uma lida aqui em outras mensagens também do nosso jornal. E para nos atualizar de informações, vamos com a Ana Lúcia Ferreira, que está acompanhando e trazendo para a gente aí as informações. Tem muita gente brava aqui, Ana, com o governo do estado que prorrogou a quarentena, tem gente aí favorável. E aí, quais as últimas informações, Ana? Bom dia. Sim, Doni, bom dia, isso mesmo, né? Na sexta-feira veio esse remédio amargo aí do governador João Dória do estado de São Paulo. O governador deu ali uma circulada, falou do Dia das Mães, né? Todo consternado para falar para o paulista que ele ia ter que ficar mais tempo dentro de casa, mas não teve jeito. No fim das contas, ele falou que prorrogou até o dia 31 de maio. E aí a gente faz aquela analogia, né, Doni, do remédio amargo, que a gente toma só metade, porque ele é tão amargo que a gente não quer tomar todo o remédio. A gente, quando era criancinha, né, Doni, teve muito isso, né, aquele xarope, que na nossa época os xaropes, os remédios eram bem mais amargos, né? Hoje em dia é tudo com saborzinho, a criançada não sente, metiolate, né, doía muito mais. Então você precisava tomar aquele remédio numa determinada dose para ele fazer efeito, e você tomava só metade. Você enganava ali a mãe, tomava metade, e o remédio não fazia efeito. A quarentena é mais ou menos assim que funciona, né? A gente tem que tomar o remédio todo de uma vez, na hora que ele tem que ser tomado. E aí a gente toma metade do remédio, um quarto do remédio, e ele não faz efeito. É justamente isso que o Douglas falou aí pra gente, né? Essa quarentena de pessoas que saem todo dia na rua para caminhar, né? A gente sabe que é difícil ficar dentro de casa, mas se um sai, todo mundo quer sair. E aí não é quarentena, porque as pessoas estão andando, o vírus está circulando. Então quarentena é ficar mesmo dentro de casa. Isso porque a gente não teve aqui no Brasil o lockdown, que é aquela parada total. A gente falou aí há algumas semanas de uma pessoa que eu entrevistei, uma mineira, uma moradora de Minas Gerais, uma advogada, que ela estava na Europa quando decretou o lockdown. E ela, para ir no supermercado, ela era questionada pelos agentes da polícia. Onde você está indo? Né? E para ela foi mais difícil ainda, porque ela não tinha ali o documento de identificação europeu. Mas por que você está saindo de casa? O que está acontecendo? E ela não podia, Doni, olha só, ela não podia ir em outros supermercados. Ela tinha que ir só no supermercado que ficava a 300 metros da casa dela, da onde ela estava hospedada. Porque se ela pensasse em outro, ela já poderia ser presa ou ser multada. Então, isso é lockdown. Olha a diferença do que está acontecendo aqui no Brasil. Eu posso ir em qualquer supermercado aqui da região agora. Eu posso ir em atacado, eu posso, né, circular. E como você bem disse, os supermercados, as lojas de material de construção viraram shopping. Né? As pessoas estão tão assim incomodadas de ficar dentro de casa que estão indo nesses locais para circular. Fora isso, tem todo esse drama social que a gente está vivendo, como disse aí o nosso ouvinte, né, o pagamento das parcelas do auxílio emergencial. A gente tinha a informação de que sairia a data da segunda parcela ainda na sexta-feira. Para muita gente ainda não foi pago a primeira parcela do auxílio. Na sexta estive no centro da cidade, Doni, fui pagar aí um carnê e observei que a caixa estava bem tranquila, viu, aqui em Jacareí, mas muito tranquila mesmo, nenhuma dificuldade para as pessoas acessarem a caixa. Mas essa é a realidade, não é a realidade de todo o Brasil. Infelizmente, vários lugares as pessoas ainda não conseguiram ter acesso ao auxílio emergencial. O que o nosso ouvinte disse aí que faz muito sentido, Doni? E foi isso que o ministro Taixe disse quando ele entrou no Ministério da Saúde, que a gente entrou sem um plano de saída. Então isso vai deixando a situação cada vez mais dramática, né? Porque a gente entrou naquela coisa de sopetão, né? Todo mundo que está ouvindo a rádio mensagem sabe que é verdade. Tava tudo indo, a vida estava normal. De repente veio a história da quarentena e toca todo mundo e as pessoas não tinham se preparado, ninguém tinha reserva financeira, reserva de emergência. Então isso tudo gera uma bola de neve, né? Um efeito para a economia que é muito grave realmente. E cada dia que passa a situação fica ainda mais dramática. O governador foi, inclusive, questionado, Doni, se pretende, por parte do governo do estado, dar algum auxílio também para os paulistas, né? Mas ele disse que, por enquanto, não, que seria mesmo a carga do governo federal. E isso também é um dos motivos aí dessa briga, né? O governo federal paga esse auxílio de R$600, mas
na pessoa do presidente Bolsonaro, não concorda com o isolamento social. Inclusive, no final de semana aí teve até esse boato do churrasco, né? A gente falou na sexta-feira que o presidente tinha falado várias vezes que ia fazer churrasco, aí depois falou que o churrasco não era verdade, né? Então a gente fica meio assim, mas espera aí, o presidente está fazendo uma pegadinha com a população, né? Qual a necessidade de jogar essa informação assim, né, do nada, sendo que ela não é verdade, criar essa celeuma toda, né? Então, são coisas, assim, que são desnecessárias, né, Doni? Num momento de pandemia, você brincar com uma situação de churrasco, sendo que muitas pessoas estão intocadas dentro de casa e a grande maioria delas não pôde ver nem a mãe neste feriado aí, nesse Dia das Mães, é muito triste realmente. E triste também é ver o presidente andando de jet ski, né, Doni? A gente tenta aqui não criticar o presidente, mas incomoda bastante essa visão de ver o presidente andando de jet ski, uma vez que a grande maioria das pessoas não está nem andando de bicicleta, né, Doni? Para evitar a aglomeração nas ruas. Tá certo, Ana. Você volta daqui a pouco com outras informações, Ana? Daqui a pouquinho eu volto, Doni, para falar de vacinação aqui na cidade de Jacareí. Bacana, então. Volta daqui a pouco com outras informações. Ainda sobre a quarentena no estado de São Paulo, deixa eu dar aqui alguns retornos, né? Tem muita gente participando, as pessoas ligadas no Jornal da Mensagem, dando a sua opinião. Eu acho que está correto prorrogar a quarentena no estado de São Paulo, pois o número de contaminação ainda está muito alto. E muitas pessoas acharão que já foi controlado o vírus. Com quarentena, algumas pessoas já não estão respeitando os cuidados. Imagina sem. A nossa ouvinte aqui não se identificou, mas está aí a opinião dela também. Janete Palácio também mandando a sua opinião, destacando aqui que ela acha que o governo fica dando de 15 em 15 dias, dá logo um tempo indeterminado. Ela acha que de 15 em 15 dias não seria aí o suficiente, teria que dar aí um tempo indeterminado. Eu penso que nos comércios pequenos que vão fechar as portas por não estarem podendo abrir dessa forma. Um abraço e a Janete Palácio aí achando que essa história de cada 15 dias dar aí um tempo no governo do estado aí está complicando bastante também. Daqui a pouco eu passo aqui outras informações dos nossos ouvintes também, dando a sua opinião sobre a quarentena que vamos até o dia 31, né? Vamos ao intervalo, Robinho? 8 horas mais 2 minutos, né? A gente volta já com muito mais informação para você. Vamos falar sobre São José dos Campos, hein? O prefeito Felício Ramute ficou bravo lá com a quarentena, hein? Ficou bravo, daqui a pouco vai entrar aí de novo no Supremo Tribunal Federal e vai tentar aí flexibilizar em São José dos Campos. Daqui a pouco voltamos. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem, programação de qualidade é aqui. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8 horas mais 5 minutos, muito bom dia, já chegamos à primeira meia hora de informação nesta segunda-feira, 11 de maio de 2020, momento que a gente destaca aí as manchetes de alguns dos principais jornais que já estão nas principais bancas do país. Jornal à Tarde, Bahia registra 202 mortes, 1.391 recuperados e mais de 5.500 casos positivos. Jornal O Globo, número de mortes no Brasil passa de 11 mil, com 496 registros nas últimas 24 horas. Jornal O Dia, após Brasil passar de 10 mil mortes por Covid-19, especialistas cobram bloqueio total. Jornal Extra, do outro lado das filas da Caixa, bancários sofrem exaustão. Temem se contaminar e recebem até ameaças. Jornal Folha de São Paulo, sairei em 1º de janeiro de 2027, é o que diz Bolsonaro ao ser indagado sobre renúncia ou impeachment. Jornal O Estado de São Paulo, prefeitos podem adiar pagamento da Previdência e deixar rombo de 18 bilhões de reais. Correio Brasiliense, mais de 500 artistas assinam nota de repúdio a declarações de Regina Duarte. Valor Econômico, em resposta à pandemia, a América Latina ruma para juro real negativo.
O estado de Minas. Novo coronavírus matou mais de 280 mil pessoas no mundo. Estados Unidos e Reino Unido lideram. Jornal do Comércio. Governo de Pernambuco deve anunciar medidas mais duras de isolamento nesta segunda-feira. Mortos passam de 1.000. E o Diário de Nordeste. Com lockdown, Fortaleza tem menor tráfego de veículos desde o início do isolamento em março. Jornal 0 Hora. Disparada de casos no Brasil põe Argentina, Paraguai e Uruguai em alerta. E os jornais regionais destacam: o Vale, São José, Taubaté e Jacareí têm piores taxas de isolamento para um sábado desde o início da quarentena. E o Diário de Jacareí destaca: Jacareí inicia a terceira etapa da campanha nacional de vacinação contra a gripe. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 8 horas mais 7 minutos e um homem de 38 anos foi morto a tiros na noite de sábado no Jardim do Marquês, em Jacareí. De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 8h30 da noite. Segundo o boletim de ocorrência, um homem que passou pelo local encontrou o corpo e acionou a PM. O SAMU também chegou a ser acionado, mas o homem já estava morto quando a equipe chegou ao local. O homem tinha histórico de tráfico de drogas. O caso foi registrado como homicídio e será investigado pela Polícia Civil. Jornal da Mensagem. Seu bairro, sua cidade em destaque. 8 horas mais 8 minutos. Deixa eu só registrar aqui. Opa, quem mandou aqui outra mensagem aqui foi a Leila, né? Do Parque dos Príncipes. Vamos então aqui do Jardim Paraíba também mandando mensagem. Também aqui a nossa ouvinte, que eu não vou identificar, mas ela deixou os dados direitinho aqui. Ela disse o seguinte, olha: sábado às 7 horas da manhã estive na Santa Casa em Jacareí. Vi que na troca do plantão, várias enfermeiras saíram de lá de dentro sem as máscaras e muitas que estavam entrando também sem máscara. E nós que estávamos lá, todos com máscaras. Assim, fica difícil, né? Deixa eu só registrar também aqui, aproveitar também aqui, destacando aqui, tá ok, do nosso ouvinte aqui, o Renato, né? O Renato está fazendo o seguinte, ó, a rua Chiquinha Schurig, importante corredor de Jacareí, entre a via São João, né, corredor aliviário no São João, já era difícil transitar por conta dos paralelepípedos e após as obras do SAI a situação piorou. Diz que a rua está muito desnivelada, sendo difícil transitar por ali. Toda a obra do SAI, quando termina a recolocação do pavimento, é pior do que era, sem contar o muro do Educamais antigo e Elvira está em péssimas condições. A prefeitura poderia fazer alguma coisa sobre isso? É o Renato que está dando aqui a informação, hein? Olha, se ficou pior do que estava, então é melhor não fazer, hein? O Renato está coberto de razão, hein? Então precisa fazer o serviço direito. Também aqui a Lucimara: acho que o presidente está fazendo o que está fazendo a população, não vai respeitar mesmo. Pelo que o presidente da República faz, a população não vai respeitar. Se ele pode, por que nós também não podemos fazer? Assim como muitas pessoas, que as pessoas comentam. Aquela história do exemplo, né? Quando o líder faz algo e as pessoas se acham no direito também de fazê-lo. Também aqui, deixa eu destacar aqui, bom dia a todos. Não podemos criticar o governador, pois o maior culpado é o povo que não respeita a quarentena. Muita desobediência do povo, começando pelo chefe da nação. Quem registrou aqui também não se identificou, nosso ouvinte. Deixa eu passar aqui o Pedro, do 1º de maio. Acho que não deve relaxar a quarentena. O povo brasileiro só cuida da família quando perde, né? E a dor delas é imensa. Depois ficam chorando na fila por um respirador. Ele acha que tem que manter a quarentena sim. A nossa ouvinte aqui, a Terezinha: até concordo com a prorrogação da quarentena, mas deveria ter leis mais duras, pois é tanta gente fazendo festa nos finais de semana e também ainda muita gente sem máscara. É injusto com muitos idosos que estão praticamente trancados em casa desde o começo da quarentena, como a minha mãe de 80 anos. Está aí o registro da nossa ouvinte. Tá aqui o Douglas voltando a dizer, né? E o decreto da máscara não pegou, né? Isso ainda vai dar tragédia. Tá o Carlos Lopes,
de São José. Bom dia, Doni, lá de São José dos Campos, e a todos do jornalismo da Rádio Mensagem. Na minha opinião, deve manter a quarentena, sim, com restrição, prevenção, distância social e nada de aglomeração. A vida é mais importante, mas a economia não pode parar. Tá aí o nosso ouvinte, o Carlos Lopes, de São José dos Campos. E ainda sobre essa questão aí da quarentena, né? O prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, ele anunciou no início da noite de sexta-feira que vai entrar com um embargo de declaração no Supremo Tribunal Federal para tentar liberar no município seu decreto que prevê flexibilização do isolamento social, barrado judicialmente em 3 instâncias. O prefeito disse também que foi surpreendido com a decisão do governador João Dória, que ampliou o período de quarentena em São Paulo. O prefeito citou um trecho da fala da ministra do Supremo, Carmen Lúcia, para anunciar que entrará com o embargo para tentar flexibilizar em São José dos Campos. Eu fui surpreendido, assim como muitos de vocês, com o decreto do governador João Dória, porque, mais uma vez, o governo do estado de São Paulo não levou em consideração as características de cada cidade e de cada região. Foi uma decisão linear do governador, que implementou através do decreto a sua extensão da quarentena, não considerando o trabalho feito pelos prefeitos, o trabalho feito por cada cidade, a realidade de cada cidade e os números de cada cidade. Ao longo dos últimos dias eu já tenho conversado muito com o governo do estado, dizendo da importância que qualquer nova atitude que fosse tomada deveria levar isso em consideração. Talvez até contaminado, né? Pelo que está acontecendo na nossa cidade de São Paulo, que é uma metrópole, assim como qualquer metrópole do mundo, que passa por uma situação difícil, uma grande concentração, densidade grande. São Paulo, a cidade de São Paulo e a Grande São Paulo estão passando uma situação muito difícil, muito diferente da nossa cidade e de outras cidades do estado de São Paulo. Eu conversei com vários prefeitos, não só da nossa região, mas de outras cidades, também do tamanho de São José, ou parecidos com São José, em relação a essa questão de uma possível flexibilização. Vocês sabem, eu tentei através do meu decreto flexibilizar lá no dia 18, flexibilizar com mais atividades comerciais, de serviço, com toda a segurança, e eu lembro já naquela época que muita gente disse, e até os estudos que existiam, né, até então, dizendo que em 2, 3 semanas o interior teria um aumento gigantesco do número de casos, de mortes, e como vocês podem ver, a situação em São José está absolutamente sob controle. A gente teve acesso então ao extrato do julgamento no Supremo Tribunal Federal. É um novo julgamento da ADI 6341, é o julgamento final aqui da ADI 6341. E aconteceu isso anteontem, e é claro que eu ia esperar até hoje, antes de tomar essa atitude que eu vou tomar e vou dizer para vocês. Nós vamos fazer um embargo de declaração ao Supremo Tribunal Federal com base nesse novo julgamento da ADI, tá certo? Nós vamos fazer, então, esse novo instrumento jurídico para tentar fazer com que a nossa cidade possa seguir critérios rígidos, rigorosos e com segurança para poder dar oportunidade para as pessoas sobreviverem. Mas eu quero compartilhar com vocês um trechinho, alguns trechos do julgamento, onde nós tivemos acesso. São 4 horas de julgamento virtual. E tem uma frase aqui, eu vou citar alguns trechos para você entender também que os ministros lá no Supremo Tribunal pensam como nós, como você, que entende que o prefeito deve sim tomar suas decisões. E eu estou aqui, por exemplo, com um trecho da Carmen Lúcia, lá nas 3 horas e 13 minutos desse julgamento, ela fala: o cidadão, no auge do sofrimento, baterá à porta dos prefeitos, que deverão falar sim sobre aquilo que é necessário e numa contingência específica, numa condição específica. Políticas contrárias à dignidade humana não podem ser consideradas constitucionais. A gente percebe aqui claramente que a ministra Carmen Lúcia fala sobre a posição e a responsabilidade minha como prefeito, né? As minhas atitudes devem ser cobradas de mim, sim, e eu terei toda a responsabilidade, junto com as nossas equipes e com cada um de vocês que tem que cumprir a sua parte, de fazer a sua parte. Essa decisão é clara, do dia 6, é isso que eu quero dizer para vocês. A União pode legislar resguardando a autonomia dos demais entes. E fica claro que estados e municípios têm competência concorrente. Portanto,
Nós vamos pedir um embargo de declaração para o Supremo Tribunal para tentar, nesse meio tempo, reverter de novo essa situação em relação à decisão tomada pela Justiça de São José dos Campos, impedindo a aplicação do nosso decreto do isolamento seletivo. Olha, a decisão do governo de São Paulo de prorrogar a quarentena no estado até o fim de maio divide aí opiniões. Então a gente percebe que várias pessoas têm aí pensamentos diversos. Em relação aos prefeitos, entre os que esperavam pelo anúncio da flexibilização da quarentena está o Isaías Santana. O prefeito de Jacareí, presidente do Codivap, o Isaías Santana, ele disse o seguinte: o governador anunciou há 15 dias, abrindo aspas, né? O governador anunciou há 15 dias, criou os comitês que começaram a discutir. Nós participamos de 2 e 3 reuniões, fizemos reuniões internas e havia uma grande expectativa de um mínimo espaço de liberdade para que as regiões pudessem tratar de formas diferentes. Nesse sentido, fomos extremamente frustrados com esse anúncio de prorrogação em todo o estado com as mesmas regras, afirmou o prefeito Isaías Santana. O prefeito de Taubaté, Ortiz Júnior, ele faz parte do grupo dos chefes do executivo que concordaram com a prorrogação da quarentena no estado. Ele diz aqui que a saúde das pessoas é o motivo apontado por Ortiz para compreender a decisão. São Sebastião também tem opiniões diversas, então vários prefeitos têm opiniões diversas em relação a essa quarentena. Mas a nossa ouvinte que falou aqui, acho que foi a Janete Palácio, né, em relação a essa situação de cada 15 dias, embora a gente entenda que tem a justificativa do porquê de cada 15 dias, porque o que nós fizemos agora no Dia das Mães, nós que saímos, as pessoas que saíram mais no Dia das Mães, o reflexo vai ser daqui a 15 dias, vai ser justamente entre o dia 29 e dia 30, que é o período, né, de incubação do vírus. Então, por isso que eles têm aí esse método de anunciar a cada 15 dias. Mas, por outro lado, também acaba frustrando as pessoas. Se você falar, quarentena vai até junho, por exemplo, até junho. A gente vai ter um alívio muito maior se você reduzir. Não vai ser junho, não, nós resolvemos colocar até maio. É diferente, você fala até dia 30 de junho, até 30 de maio, depois chega 30 de maio, prorroga por mais junho. Chega junho, prorroga por mais julho. Então isso cria no nosso inconsciente coletivo, né, uma frustração muito grande em relação a essa situação também. Deixa eu só registrar a participação aqui da nossa ouvinte em relação aí a esses vários assuntos. Vamos lá aqui, deixa eu ver quem passou essa informação aqui pra gente. Por favor, só identificar pra gente aqui. Olá, bom dia. Muito fácil o prefeito de São José falar em liberação com segurança. Ele mesmo não fica entre o povão. E tem outra, a população não respeita. Falo isso porque trabalho em comércio, em supermercado. Esse final de semana, mais uma vez, lotadaço o supermercado. Não estavam limitando a entrada nesse final de semana na rede. Entendo que tudo isso está prejudicando muitas pessoas no geral, mas temos que ter a consciência do perigo dessa gripe. Olha, nós estamos aí com 2 meses do Covid. A primeira morte tem mais ou menos 50 dias, vamos colocar 60 dias, a primeira morte no estado de São Paulo e no Brasil, que foi anunciada há 60 dias. E ontem nós já tivemos um anúncio de mais de 11 mil pessoas mortas no Brasil. 11 mil pessoas mortas no Brasil pelo Covid-19. Ou seja, não dá, né? Alguma atitude mais drástica vai ter que se tomar, porque são 11 mil famílias atingidas no Brasil por conta do Covid-19. Vários filhos ficaram sem as mães no final de semana e várias mães ficaram sem filhos no final de semana por conta do Covid-19. Alguns estados já estão apertando o cerco, ou seja, o lockdown, fechando realmente o cerco, porque não tem jeito mesmo, as pessoas estão se contaminando e pessoas estão morrendo por conta disso. E o Rio de Janeiro, já tem setor no Rio de Janeiro caminhando para o lockdown, e tudo caminha também para a capital do Rio de Janeiro também caminhar para o lockdown. Em São Paulo, capital paulista, já tem autoridades, já tem especialistas dizendo que se não funcionar a partir de hoje esse rodízio de números pares e números ímpares, reduzir o número de veículos em São Paulo,
A tendência em São Paulo vai ser realmente o lockdown, ou seja, fecha tudo, não sai, não entra ninguém, porque a situação está muito grave no estado de São Paulo. Então, tudo caminha para uma situação mais agressiva das autoridades em relação aí à quarentena, principalmente no estado de São Paulo. 8h22, vamos a um breve intervalo e já voltamos com muito mais informação. Daqui a pouquinho teremos a participação do vereador Arildo Batista, que vai participar conosco, vereador Arildo Batista do PTB, também para dar a sua opinião sobre esse assunto, opinião também sobre o trabalho aí da Câmara Municipal e, logicamente, aí os vereadores respeitando essa quarentena no estado de São Paulo. Já voltamos. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem, a evangelização na medida certa. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h mais 25 minutos, de volta com o nosso Jornal da Mensagem, hoje dia 11 de maio de 2020, uma segunda-feira. E nosso contato agora é com o vereador Arildo Batista, do PTB, aqui de Jacareí, que participa conosco para conversar sobre vários assuntos ligados aí à nossa cidade, à região e também à nossa vida. Vereador Arildo Batista, obrigado pela atenção com a Rádio Mensagem. Muito bom dia. Bom dia, Donizete. Bom dia a todos os ouvintes. Um início de semana aí abençoado para todos nós. É uma satisfação para mim, né? É importante aí a gente poder estar dialogando com a nossa população no momento aí de tantas restrições aí. Nós que agradecemos, e é até importante a participação do vereador para nós também sabermos, né, colhermos o que pensa o vereador em relação a essa quarentena. Foi prorrogado por mais alguns dias, até o dia 31, até o final do mês, a quarentena no estado de São Paulo. E tem muita gente dividida em relação a prorrogar ou não. O vereador Arildo Batista já tem uma opinião formada em relação ao andamento dessa quarentena no estado de São Paulo, até mesmo no Brasil, vereador? Doni, é até curioso, né, essa sua fala. Eu estava ouvindo aí os comentários, né, as opiniões, vi até o Douglas colocando uma situação aí que deixou ele um pouco preocupado. Eu acho que o grande problema é justamente esse, né, é essa divisão que nós temos no país hoje, eu falo de forma geral, que isso traz até, né, para o campo onde a gente precisa discutir saúde pública, né? As questões, elas não são calcadas, não são fundamentadas naquilo que de fato é importante. Foge um pouco a esse aspecto e as pessoas colocam à frente questões até divergências políticas, né? Posicionamentos políticos, o que é muito ruim. É muito ruim, porque o governante, as pessoas que estão à frente do poder público, que devem tomar decisões, isso pesa muito na decisão. Por quê? Porque se ele é um representante da população, se ele tem que fazer a vontade da população, e a população pede uma coisa que mesmo ele não concordando, vendo que está errado, ele às vezes se vê compelido a meio que seguir essa cartilha. Agora quem me conhece, né, até sou meio conhecido por posições polêmicas, porque às vezes eu falo muito o que eu penso, porque eu acho que é importante as pessoas saberem o que a gente pensa. O vereador não é turrão, né, vereador? O que não é dizer que a gente está certo, mas tem que saber como a gente pensa. Sabe, Doni, eu avalio essa questão da seguinte forma. Eu acho que a gente tem que trazer isso muito para o campo pessoal. Eu sempre falo assim, como deve ser triste eu me imaginar, né, trazendo esse tipo de problema para dentro da minha família, contaminando alguém da minha família e eu perder. Se eu morri, não vou saber o que aconteceu. Mas você imagina, se eu souber que um ente querido meu foi contaminado por uma imprudência, por uma irresponsabilidade minha, e depois eu perder essa pessoa, será que, como é que vai ser minha vida, né? Então, talvez as pessoas precisam colocar algumas questões muito pessoais à frente de tudo isso. É claro que a gente também vê a questão da necessidade. E muito fácil, às vezes a pessoa fala, você está em casa, você está recebendo, você tem o que comer, tá? Mas eu não sei se é tudo isso, não. Eu acho que existe uma grande parte no Brasil das pessoas que de fato tem essa necessidade, e aí compete aos governos federal, estadual, municipal, né, fornecer condições para essas pessoas se manterem em casa, né, ficarem reclusas.
Então a questão ela é muito complexa, não é uma questão de opinião, dizer, olha, eu acho, eu quero. Eu, como um bom filho de mineiro, né, eu prefiro acreditar que é o seguinte, que a melhor forma da gente passar por essa fase difícil, e eu espero que ela acabe muito rápido, é de fato cumprindo o que os especialistas, que as autoridades sanitárias e da área de saúde recomendam, que é o isolamento. Eu não vejo outro caminho até que apareça uma solução definitiva. Agora, existe um jogo, como eu disse para você, infelizmente, que as pessoas colocam acima do bem-estar das pessoas as suas necessidades. E aí há um confronto muito difícil, Donizete. Mas eu sou favorável à reclusão. Sou favorável, de fato, que as pessoas fiquem em casa na medida do possível. Existem, logicamente, profissionais, existem outros setores que precisam estar à frente, e aí a gente tem que respeitar, mas as pessoas têm que colaborar também, quer dizer, evitem o máximo sair de casa, só vão se de fato for necessário. Mas eu vejo que muitas pessoas, como aí eu ouvi o Douglas falando, que abusam, né? Hoje, por exemplo, você pode fazer uma caminhada? Pode, desde que você não esteja junto com ninguém, não esteja agrupado, que você use máscara. Existem outras formas, mas as pessoas preferem acreditar que são super-homens, né? Que nada vai acontecer, enfim. É uma situação muito difícil, onde, como eu disse, o conflito de ideais no Brasil acaba atrapalhando até na tomada de decisões. Porque eu tenho certeza que os governantes, se pensarem friamente, eles vão dizer que tem que se fazer, de fato, aí a quarentena. O vereador acredita que os números que nós temos hoje são números maiores, são subestimados, porque o Brasil, desde 2013 para cá, me parece que existe uma questão de credibilidade em fontes oficiais, né? Exato, esse é um problema, e aí às vezes até a gente fica com um pouquinho com o pé atrás, né, achando que pode haver algum tipo de uma valorização desses números para querer criar, mas eu falei, qual seria o louco de fazer isso, né, quem seria o imbecil de querer, por exemplo, uma pessoa que morre, sei lá, de uma parada cardíaca por outro motivo, querer colocar lá o Covid para poder aumentar as estatísticas. Eu acho muito difícil, mas acho o contrário verdadeiro, que é quase impossível você notificar todos aqueles, porque imagina, se você não tem teste para testar as pessoas hoje que precisam, né, que estão vivas, que a gente precisa para fazer o controle, você imagina a pessoa depois que falece. Quer dizer, então a subnotificação para mim ela é latente, ela acontece, nós devemos ter um número muito maior do que esse, e aí você estava falando nos números, Doni, esses números têm dobrado aí a cada 10, 15 dias. Ou seja, daqui a 2 semanas a gente pode ter 20 mil mortos no nosso país. E isso começa... Então, acho que ainda não é o momento. Se de repente a gente perceber que há uma queda, você vai ajustando. Mas nesse momento, as pessoas quererem abrir o comércio, quererem voltar às atividades, eu acho que é colocar todo um trabalho que está sendo feito, com muito sacrifício da maioria da população, que eu sei que estão passando muita dificuldade, mas no final das contas... Não adianta você ter isso e não ter a vida, que eu acho que é o mais importante para qualquer ser humano. Bom, 8 horas mais 32 minutos, hoje conversando com o vereador Arildo Batista conosco aqui no nosso Jornal da Mensagem. Bom, até para a gente fechar esse assunto do Covid-19, vereador, consequentemente o senhor tem essa sua opinião que deve manter, mas como vereador o senhor deve ter recebido aí na Câmara alguns representantes do comércio tentando aí a flexibilização do contrário, abrindo algumas questões e logicamente reclamando que nem todo mundo tem aí uma reserva para aguentar 2 a 3 meses sem trabalhar. O senhor já chegou a ter um contato com alguém do comércio, do sindicato do comércio, para externar aí a sua opinião sobre esse assunto? Olha, diretamente eles não me procuraram e eu não tenho conhecimento que tenham procurado a Câmara. Até sexta-feira passada, onde nós tivemos uma reunião lá com todos os vereadores, ainda não havia chegado nada de oficial. O que tem nos chegado muito são pedidos de apoio, de ajuda para algumas categorias que não encontram nenhum tipo de respaldo em qualquer tipo de benefício que os governos dão, né? Hoje de manhã, por exemplo, um grupo do sindicato, do pessoal dos condutores, taxistas, esse pessoal, o pessoal de van, né? O pessoal que trabalha com vans escolares, eles têm nos procurado pedindo algum tipo de apoio do município para que eles possam também, né, porque às vezes eles acabam não se enquadrando em nenhum dos requisitos ou pré-requisitos que os governos colocam, né, para poder receber qualquer tipo de ajuda. E aí cabe a gente tentar achar um caminho.
Então isso está começando a acontecer, a gente brinca, né? Tá pipocando bastante lá, e nós temos que dar uma resposta. Acredito que com esse ofício agora a gente vai tentar achar uma solução. Eu já havia até adiantado para alguns vereadores, que alguns amigos que trabalham com vans, né? Até a dona Geni, que me procurou várias vezes, e eu disse que isso passa, logicamente, por uma decisão conjunta com o governo municipal, né? Com a prefeitura, porque nós da Câmara, não existe uma forma direta da gente poder fazer qualquer tipo de ajuda que não seja através da prefeitura. Então, cabe a nós aí ser os intermediários, representantes e achar essa saída. Mas os comerciantes, Doni, com certeza, eles têm razão, a gente entende. Muitos funcionários que são amigos da gente, que trabalham no comércio também, estão sentindo. Por isso que eu disse, uma coisa que tem que ser feita com muito cuidado, como de fato, né, analisar o que é essencial ou não, porque eu falo assim, eu, por exemplo, num período desse, jamais sairia para comprar qualquer tipo de produto que fosse supérfluo. Então, se abrir a loja também só para ficar lá, né, para atrair pessoas que não têm, às vezes, o que fazer e vão bater perna para a cidade, acaba sendo um estímulo. Infelizmente, tem pessoas que pensam assim, né, eu não fico em casa, eu sou livre, eu vou andar para a rua e vou fazer o que eu bem entender. A gente sabe que não é bem assim. Vereador, tinha um projeto da mesa diretora da Câmara que deveria entrar em discussão na semana passada, justamente para cumprir aí uma determinação do Tribunal de Contas para redução aí de 30% de cada vereador perder aí um assessor, que seriam 13 assessores. E esse projeto aí, ele não foi colocado em discussão? Não foi sim. Ele foi colocado em discussão, né? Ele foi votado. Foi aprovado. Dona Zé, a Câmara é o seguinte, né? As pessoas precisam entender que a Câmara ela é um conjunto, né? Existe um grupo específico, que é a mesa diretora, que eles têm prerrogativas, né? Só eles podem colocar alguns tipos de projetos, né, que não cabe ao vereador individualmente colocar, só a mesa diretora. Essa questão, por exemplo, ela veio da mesa diretora, obviamente, atendendo aí, eu quero deixar bem clara a minha posição, como eu sempre falo, uma recomendação, não era uma obrigação. Eu particularmente, disse que era contra. Eu estou lá para o meu 8º ano, né? Ano que vem não serei mais candidato a vereador, já deixei isso claro, você sabe disso, mas mesmo assim, eu não posso, né, aproveitar essa situação e dizer, não vou ser vereador, então dane-se, né, vou cortar. Não é assim. A Câmara nossa tem um número reduzido de vereadores, proporcionalmente a outras cidades. 4 assessores fazem um trabalho muito bom, né? Eu vejo lá vários assessores que trabalham o dia todo, procuram dar atenção para a população. E aí um órgão que, na minha opinião, ele é opinativo, ele é consultivo, ele não é um órgão que tem poder de colocar as coisas, porque senão é muito prático, né? As pessoas ficam lá em São Paulo, não conhecem as realidades e determinam por, sei lá, às vezes eu acho que até por falta do que fazer, e aí a gente vai aceitando, daqui a pouco vai perder até o sentido você ter a Câmara, porque as coisas mudaram hoje, né? Não é como antigamente, que o vereador ia lá um dia só para fazer votação. Hoje os vereadores atendem e sabem as pessoas sabem a importância que tem vereador, ainda que tem gente que é contra, mas aí é a opinião de cada um. Eu, particularmente, disse que era contra, porém, como houve um acordo entre todos os vereadores, obviamente que eu votei favorável, mas não deixei de colocar a minha opinião individual. Porque a proposta inicial era que a medida se colocasse em andamento já a partir do mês que vem, no mês de junho, né? Essa é uma questão muito relativa, né? Subjetiva. Por quê? Desde o tempo que eu assumi como vereador, em 2013, essa indicação, vamos dizer, essa recomendação do Tribunal de Contas, ela já era latente, né? Todas as prestações de conta dos presidentes aconteceu com o Edinho, aconteceu comigo, aconteceu com a Lucimar. Então, nós, como ser presidente da Câmara, tem bônus e tem ônus. Como não era consenso entre os vereadores, eu, na condição de presidente da Câmara, como uma pessoa que representava a Câmara naquele momento, tomei a decisão de não fazer. Segurei o rojão, coloquei em risco, inclusive, algumas questões, mas é o preço que se paga. Agora, atualmente o pessoal achou que devia fazer, eu achei muito estranho, porque em nenhum momento ele disse que tem que ser feito na data X ou Y. Você pode fazer isso como um ato e isso vigorar na próxima legislatura, como é comum
em quase todas as atitudes, a não ser que viesse uma ordem judicial, mas não era o caso. Mas enfim, como eu disse, eu não sou mais presidente da Câmara, o presidente junto com a mesa diretora e seus secretários decidiram isso, foi comum um acordo que todo mundo achava que deveria obedecer, e eu, apesar de ser contra, votei a favor. Por quê? Por conta de que a Câmara, naquele momento, ela responde pela instituição. Certo. Eu achei interessante porque a ideia é que foi postergada para 15 de dezembro. A redução aí do número de assessores. Por que eu acho isso? Porque eu acho que esse é o momento, independente se eu sou contra ou sou favorável, se tem muito ou pouco assessor, esse é o momento que quanto menos pessoas tiverem aí, deixarem de ganhar o seu pão, mais famílias estarão prejudicadas, né? Então, eu penso nisso. Doni, né? Você foi perfeito. Essa foi uma das ideias, né? E a segunda ideia, você vai raciocina comigo. Tudo bem, esquece o momento da pandemia, eu acho que é um momento extraordinário. Mas uma pessoa que está no gabinete, de forma geral, ela assumiu um compromisso de, pelo menos, trabalhar até o dia 31 de dezembro de 2020. Esse é o compromisso, que é quando vence o mandato do vereador. Então essa pessoa, ela faz uma programação, ela faz toda a sua projeção, inclusive orçamentária e tudo mais. E aí, de repente, do nada, você chegar simplesmente e falar para essa pessoa, daqui 15 dias você não trabalha mais aqui, você vai desestruturar essa família. Então, eu sei que você vai falar, mas numa iniciativa... Só que é o seguinte, nós temos mandato. Então, quando chegar 2020, dia 31 de 2020, acabou. Pode ser que alguns voltem, pode ser que outros não. Então, também é um contrato. Então, cumpre-se o contrato. Então, eu acho que não seria justo com essas pessoas. E por que foi feito até o dia 15? Aí também é bom explicar. É por uma questão de não colocar em risco a prestação de contas do atual presidente. Porque como o ciclo vai se fechar dentro do ano de 2020, e o tribunal possivelmente vai fazer somente esse levantamento no dia 31 de dezembro, quando ele fizer o levantamento, já vai verificar que já foi feito a ação, a medida já foi tomada. Um outro assunto que entrou em discussão também, o vereador Luiz Flávio tinha colocado em discussão aí a possibilidade de redução de subsídios dos vereadores. Eu me lembro que em outra oportunidade a gente já chegou a ter tocado nesse assunto. Sim, cheguei a falar disso. Exatamente, você já chegou a ter dar a sua opinião sobre esse assunto. Mas parece que existe aí algo maior em relação aí à legitimidade dessa propositura, né? Acontece da mesma forma que as regras internas precisam ser propostas pela mesa diretora, a questão salarial, de forma, vamos dizer, legal, teria que ser proposta pela mesa da Câmara. Segundo, né, as informações jurídicas, isso não pode ser feito agora. Então, tem uma questão legal. Então, obviamente, isso não foi colocado. Houve-se uma conversa dessa possibilidade, mas o próprio presidente, junto com a mesa diretora e o jurídico da casa, disse que isso não é possível fazer de forma oficial. Então, assim, nenhum projeto pode ser colocado nesse momento para fazer esse tipo de ação. Muito bem, então. Deixa eu só registrar aqui conosco várias ligações, várias participações também. A pergunta chegando aqui, não se identificou, mas perguntando aí para o vereador Arildo Batista, em relação aí a sua opinião sobre se continuar do jeito que está com quarentena se estendendo até setembro, outubro, como é que fica aí o processo eleitoral? O senhor entende que deveria aí ter aí uma outra dinâmica em relação ao processo eleitoral? Sem dúvida. Eu sou otimista, mas eu sei que as coisas estão difíceis. Eu gostaria muito que nós não chegássemos a esse ponto, que, sei lá, daqui 2 meses a gente já tivesse voltando aí, assim, não normal, mas pelo menos, né, com muito menos risco, e as coisas poderem acontecer, as pessoas voltarem a trabalhar, as empresas produzirem, seria o ideal. A gente sabe que isso não está no nosso controle. Mas, como eu disse, não seria bom para aquilo que a gente chama de processo democrático, interromper esse ciclo, ter que fazer algum tipo de ajuste, não seria bom. Bom que acontecesse essas eleições. Agora, eu não sei se tem clima também, né, Doni? Imagina para as pessoas hoje saírem às ruas, pedirem voto, conversar com as pessoas, ainda que hoje a gente sabe que através das mídias digitais, das redes sociais, é possível, mas eu acho que descaracteriza muito o processo. Então eu não sei o que vai acontecer. Eu acho que a gente tem que cuidar de cada coisa, né, no seu tempo certo. Eu acho que vai chegar um certo momento que as autoridades competentes aí, os tribunais regionais, superiores, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, eles vão ter que dar uma decisão para a gente saber como isso vai proceder.
né? Às vezes a gente fala assim, olha, se não tiver eleição tem que esticar o mandato. Aí as pessoas falam, mas para quem está lá é fácil e tal. Eu acho que vai ter que rever muitas coisas, questões, por exemplo, de subsídios. Muita coisa vai ter que mudar daqui para frente. Vai ter que se rever muita coisa, as questões orçamentárias, quer dizer, vai ser impossível qualquer órgão, tirando o governo federal, que lá se arrecada muito, os municípios, onde eu acho que está o pior problema, vai ter que ser feita aí uma revisão geral das questões, porque senão não vai ter dinheiro para fazer nada. Então, assim, mas tudo no seu tempo. Não adianta a gente discutir algo que a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. Acredito espero eu que tenha as eleições, podem não acontecer em outubro, pode ser novembro, pode ser dezembro. Agora, quem vai tomar essa decisão será, de fato, os órgãos competentes. Eu gostaria que tivesse, desde que tivéssemos em condições que oferecesse segurança para todo mundo. Se isso não for possível, eu acho que vai ter que se esticando aí até que se de fato resolva a situação. Ou seja, se acontecer até novembro, até dezembro, não precisa de alteração aí junto à legislação federal, né? Exatamente. Infelizmente a gente tem uma lei maior e aí a gente está falando uma lei, uma mudança na Constituição, né? Que a gente teria que fazer uma alteração. E isso demanda um trabalho, um esforço muito grande lá dos deputados, senadores, que eu falo, consumir energia numa coisa que a gente tem um outro foco hoje, que é o combate aí ao Covid. Mas eu disse, Doni, não tem jeito, tem coisas que nós teremos que enfrentar. Acho que vai ter que prevalecer o bom senso, talvez lá o novo presidente do tribunal, lá, João Carlos Barroso, Roberto Barroso, perdão, ele vai ter que colocar essa questão acho que a partir de junho aí, não dá mais para adiar, porque chega julho, já começam as convenções, e como é que você vai fazer convenção? Convenção é você juntar as pessoas. Quando sair a eleição, os lançamentos de campanha, você junta pessoas. Quer dizer, fica inviável você fazer uma eleição. Sei lá, pode-se pensar numa prorrogação por 3 meses, coisas pequenas. Essa história de jogar para 2022, eu acho que nesse momento não pode se pensar nisso não. Seria muito ruim para o nosso sistema democrático esticar um mandato até mais 2 anos. Tá meio fora do contexto. Para a gente fechar, vereador Arildo Batista, em relação ao trabalho do prefeito Isaías Santana, do Covid-19, assistência aos menos favorecidos e outras categorias de Jacareí, ou até mesmo aí a precaução com um possível aumento de contaminados de Jacareí, tem sido de acordo? Qual que é a tua opinião? Olha, eu tenho dito que ele tem conduzido com muita responsabilidade, tem procurado conversar com a gente, apesar que eu fiz uma crítica outro dia que ele deu uma sumida. Nós estávamos fazendo inclusive algumas audiências por videoconferência, tratando de todos os assuntos. Já faz aí, eu acho que uns 20 dias que a gente não se conversa. Inclusive, eu conversei com a vereadora Lucimar, a partir de hoje a gente vai tentar resgatar isso, porque a gente também perdeu um pouco do contato, e a gente sabe que algumas coisas mudaram. Nós temos aí o hospital de campanha que vai entrar em ação, tem um recurso que está vindo do governo federal para ser gestado aí especificamente no combate ao Covid, e a gente precisa continuar o nosso trabalho de fiscalização e de apoio. Acho que nesse momento é o momento de união, é o momento da gente apoiar as boas ideias, né? Como eu disse, eu reconheço que o prefeito tem conduzido bem. Jacareí, apesar do pessoal aí, tá bastante gente na rua, nós estamos relativamente num controle. Tivemos, infelizmente, 5 ou 6 óbitos, mas em relação aos demais ele é pouco, né? Esperamos que fique por aí, não passe disso, e que esse trabalho que está sendo feito mantenha esse resultado. Porque não é fácil, Dona Zé, não é fácil você convencer as pessoas ficam estressadas dentro de casa, não é fácil, eu sei disso, mas eu disse, a vida é o bem maior que todos nós temos. Então, acho que a gente deve, na medida do possível, colaborar com essa medida, que ela está tendo um resultado bom na cidade. E como eu disse, se precaver, se preparar, e esperamos que não venha o pior. Isso que é o mais importante. Vereador Arildo Batista, PTB, participando conosco aqui do nosso Jornal da Mensagem, pré-candidato a prefeito esse ano de 2020, foi o nosso convidado de hoje. Só tenho que agradecer a tua presença conosco, sua participação. Muito obrigado, muito bom dia e boa semana, hein? Obrigado, Donizete, obrigado pela oportunidade. Como eu disse, uma abençoada semana para todos. E, como a gente diz, né, não é demagogia, mas olha, se você puder, fique em casa, garanta a sua
proteção da sua família, que se Deus quiser, todos juntos nós vamos vencer essa batalha. Grande abraço a todos. Grande abraço, muito obrigado pela participação. O vereador Arildo Batista participando conosco também. Deixa eu só registrar aqui, antes de irmos para o intervalo, algumas participações aqui. A participação do Manuel, do Pagador Andrade. Olá, Doni, bom dia, sou o Manuel do Pagador Andrade. Essas mudanças do governo acontecem porque o povo não está colaborando. Eu concordo com o nosso governo, pois vida é vida e mais um ou menos, mais um faz toda a diferença, pois é vida. Estamos falando de mais de 11 mil vidas. Será que não vale a pena esperar mais um pouco e ter a paciência, aguardar um pouquinho mais? E outra coisa, é fácil criticar enquanto está acontecendo com a família dos outros. Quando for na minha família, com certeza aí a gente vai pensar e julgar de maneira diferente. O Pedro Mota Júnior também manda aqui a sua participação, destacando que a quarentena é o mal necessário e porque mexe com empresas, microempresas, comércios, ambulantes, autônomos em geral e funcionário. Pagar aluguel e outras contas de portas fechadas, acordos trabalhistas. Isso é muito ruim e triste, mas se faz necessário para conter o aumento da contaminação da Covid. E sabemos que a prevenção e isolamento social é para salvar famílias, salvar vidas. Já estamos desde 23 de março em isolamento e a curva de contaminação está em crescente. Então, Doni, mesmo sofrendo na pele todos estes reflexos, seja bom ou mal, vamos fazer melhor a nossa parte, vamos ficar em casa em isolamento. Um abraço, Pedro Mota Júnior. Vamos ao intervalo, Robin? Já voltamos com muito mais informação. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. 1470, a frequência da evangelização. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h51. Esporte. Alô, Douglas Araújo, chega mais. Bom dia aos amigos ouvintes do Jornal da Mensagem, de volta aqui no segundo tempo do esporte para falar da dupla Grenal, né, entre outros times aí que estão tentando retomar as atividades aí para quando houver o protocolo, quando houver o relaxamento da quarentena, para que os clubes voltem ao futebol. Mas lá no Rio Grande do Sul não vai rolar, pelo menos por enquanto não, né? Os times voltaram aos treinamentos a semana passada e o Diego Souza, por exemplo, do Grêmio, e mais 2 funcionários testaram positivos para o Covid-19. E o Diego Souza já ficou no Rio de Janeiro, né? Um dos epicentros aí da pandemia no Brasil. Já ficou lá no Rio de Janeiro em quarentena. Quando tiver liberado, volta lá para o Rio Grande do Sul se juntar aos companheiros. Mas o governo do Rio Grande do Sul editou um decreto aí que divide o estado gaúcho em 20 regiões e a região onde está localizada Porto Alegre está com a cor laranja. Então a cor laranja inviabiliza o retorno desses times aos treinamentos, tá certo? A Federação Gaúcha já esperava, mas achando que podia melhorar, o Rio Grande do Sul não é um dos estados mais contaminados aí pelo novo coronavírus, achavam que podia, mas ainda não deu certo não. No Flamengo, que tentou retomar também, 3 jogadores testaram positivo e tem 10% dos funcionários do departamento de futebol também que testaram positivo. O clube não divulgou, né, parecendo um político famoso aí lá de Brasília que não quer divulgar os resultados, o Flamengo não divulgou quem são os jogadores, mas o Rodrigo Caio veio a público dizer que ele não é um deles, ele está bem de saúde e tudo mais, ele não é um dos 3 que testou positivo. Então, né, se você não divulga, já é especulação. O clube não divulgou, a imprensa está especulando quem pode ser. O Rodrigo Caio é um dos que veio a público dizer que não é um desses 3. E para a gente finalizar, a gente vai falar do Atlético Mineiro, que para hoje marcou uma reapresentação e a primeira atividade dos jogadores do Galo é fazer o tal do teste do Covid-19, mas alguns jogadores aí foram dispensados desse teste. Não que eles já tenham feito o teste, mas é que o técnico Jorge Sampaoli não conta com a participação deles. Entre eles, o caso mais famoso é o do Ricardo Oliveira, né? Tem contrato até o final do ano, até dezembro de 2020, mas ele foi dispensado desse teste porque o
o Sampaoli não conta com ele. Não é por conta de contrato, não é por conta de salário, é a opção do Sampaoli. Lembrando que ele já fez no Santos, né? Ele dispensou o Vladimir, que é um dos melhores goleiros do Brasil, dispensou o Sacha e tudo mais, mas... Então ele dispensou aí 6 a 7 jogadores e que podem, a partir aí do retorno das atividades, já procurar novo clube, certo? Ele se disse surpreso. O fato é que, queira ou não queira, a folha salarial vai ter uma economia só de salário de jogador, te descontando os direitos de imagem, fala-se em mais de R$900 mil de economia. Se somar os direitos de imagem, passa de 1 milhão. Então, além da parte técnica, aliviou o lado financeiro do Clube Atlético Mineiro. Não que o Sampaoli esteja preocupado com isso, né? Dizem por aí as más línguas que ele pediu 100 milhões de investimento no Santos, então ele não está preocupado com o dinheiro lá para os lados da cidade do Galo, não. Mas lá em Belo Horizonte, o prefeito Alexandre Calil, que é ex-presidente do Atlético Mineiro, deu soco na mesa e falou que aqui mando eu. Não vai ter futebol enquanto os casos da nova doença estiverem subindo. Só vai voltar ao futebol se a justiça determinar, se algum clube, federação entrar na justiça e a justiça determinar que pode haver futebol. Mas se depender dele, ele diz que estão contratando ainda frigoríficos para colocar os corpos, não tem sentido falar em futebol e eu concordo com o Alexandre Calil, tá certo? Meus caros, eu desejo uma ótima semana a todos. Fiquem em casa. Um forte abraço a todos. Douglas Araújo para o Jornal da Mensagem. Oi, Douglas. Um abraço para você. Muito obrigado pela sua participação, hein? E também, no período aí de quarentena, a gente pode falar de vacinação. E a Ana Lúcia que volta com as informações. Tem vacina onde, Ana? Sim, Doni, olha só, a terceira etapa da campanha de vacinação para a imunização contra o vírus que causam a gripe influenza A, H1N1, a influenza A, H3N2 e também a influenza B, começará nesta segunda-feira. A terceira etapa irá alcançar crianças de 6 meses até 6 anos de idade, além de pessoas com deficiência, gestantes e puérperas até os 45 anos. Esse quarto grupo será vacinado nas unidades básicas de saúde ou nas unidades municipais de saúde da família, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Orientações de segurança, como o posicionamento das pessoas em uma distância segura uma das outras, continuam sendo adotadas. As unidades de saúde não estão recebendo pacientes com suspeita ou confirmação do novo coronavírus, mantendo assim todos os procedimentos de prevenção e cuidados necessários. Então, lembrando agora, a terceira etapa de vacinação será para pessoas que estão dentro desse grupo, as crianças, né, de 6 meses até 6 anos, pessoas com deficiências, gestantes e puérperas até 45 anos de idade, e elas terão que ir, então, até as unidades básicas de saúde, né, ou as unidades municipais de saúde da família. Não será como foi com os idosos, mas sim diretamente indo até essas unidades, respeitando aí um distanciamento de pelo menos 1,5 metro. E aí uma outra informação também importante, Doni, para fechar essa edição do Jornal da Mensagem, a Fundação Procon São Paulo emitiu novas determinações em relação às mensalidades escolares por conta da crise provocada pela pandemia do Covid-19. Segundo o órgão, devem ser suspensas imediatamente as cobranças de qualquer valor complementar ao da mensalidade escolar a partir de abril de 2020 até o retorno normal das aulas. Fazem parte da medida cobranças, por exemplo, de alimentação, atividades extracurriculares, passeios, academia, serviço de transporte oferecido pela instituição, entre outros. O caso esses valores já tenham sido pagos no referido período, devem ser descontados na mensalidade subsequente. Ainda segundo o PROCON, as instituições de ensino devem disponibilizar ao menos um canal de atendimento ao consumidor para tratar dessas questões financeiras. Só para não ficar dúvida, a decisão aqui do PROCON, né, a determinação é para manter as mensalidades, mas suspender qualquer tipo de cobrança extra. Essas que nós demos exemplo aqui, mas a mensalidade continua. Só as cobranças extras, como por exemplo a principal delas, alimentação, que aí serão suspensas a partir de agora.
Bacana. Obrigado, Ana, pela sua participação conosco aqui e até daqui a pouco, hein? Até daqui a pouquinho, Doni. Bom trabalho por aí. Bom trabalho, obrigado pela participação. 8 horas mais 56 minutos. Nós vamos a um breve intervalo, a gente volta já para fechar o nosso jornal. Eu vou fazer um comparativo aqui para quem ainda duvida da letalidade do Covid-19 no estado de São Paulo. Para quem não se lembra, nós tivemos o último conflito armado no Brasil e aqui no estado foi a Revolução de 32, né? Revolução de 32. Tiro para lá, tiro para cá, e matraca para lá, e matraca para cá. Hein? E o Vale do Paraíba foi palco daquele episódio de 1932. Pasme, ouvintes do Jornal da Mensagem, com 60 dias de Covid-19, desde a primeira morte anunciada, a Revolução durou 85 dias. Nós já temos aqui, no estado de São Paulo, nós tivemos na Revolução de soldados constitucionalistas que foram mortos, 830 mortos. Isso entre soldados e voluntários. Hoje, no estado de São Paulo, nós temos 3.709 em 60 dias. 3.709 em 60 dias só pelo Covid-19. Olha só, uma luta armada, quer dizer, a Covid-19 no Brasil já superou a luta armada da Revolução de 32. Assim como nos Estados Unidos, o Covid-19 já superou a guerra do Vietnã, que durante 10 anos, mais de 75 mil soldados americanos morreram no Vietnã. E o Covid-19 já também ultrapassou nos Estados Unidos. Então não é brincadeira não, hein? Vamos ao intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Você está na melhor programação, 1470. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 9 horas mais 2 minutos, de volta com o nosso Jornal da Mensagem. Como última informação, para destacar que as inscrições para o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, serão abertas hoje, hein, em meio a uma série de pedidos de adiamento por causa da pandemia de coronavírus. Os candidatos devem fazer o cadastro no site oficial da prova até o dia 22 de maio. Neste ano, as provas presenciais vão ocorrer no dia 1º e 8 de novembro. E a primeira versão digital do exame será de 22 e 29 de novembro. Então, portanto, o governo mantém as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio. E para fechar com uma última informação, para destacar que um terremoto de magnitude 3,3 na escala Richter, com o epicentro do noroeste da província de Roma, foi registrado na madrugada de hoje e foi sentido pela população também no centro da capital italiana. O epicentro foi registrado por volta das 5 horas da manhã, horário de Brasília, aliás, horário de Roma, né? Meia-noite, horário de Brasília, a 5 quilômetros de Fonte Nueva, uma cidade a nordeste da capital, e a uma profundidade de 10 quilômetros. Segundo as autoridades, não teve danos, não teve registro de causas de danos materiais, também de vítimas, felizmente, né? Segundo as autoridades, 3,3 na escala Richter foi sentido em Roma, mas sem prejuízo material e humano também para os italianos e para quem sentiu esse epicentro na cidade de Roma. Isso foi agora de manhã. Fechamos o nosso Jornal da Mensagem, estaremos de volta daqui a pouquinho às 10h30 da manhã, depois ao 12h15 com o programa Falando de Vida, trazendo mais um tema importante para todos nós. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sintonia, você que está em casa acompanhando a Rádio Mensagem, estamos aqui sempre à sua disposição e sempre também com a tua participação. Um grande abraço, uma ótima semana a todos, fiquem todos com Deus, fiquem todos na paz. Tchau, tchau. Você acompanhou o Jornal da Mensagem.